Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que legal, né? Isso até hoje é esquisito para mim, porque eu fico querendo ver a pessoa. É aquela coisa da relação, né? Mas enfim, se a gente hoje pode ser bênção fazendo dessa forma, a gente faz dessa forma. Aham. Hoje a gente estava falando sobre a questão da filosofia, né? E a filosofia devia ser é por isso que ela não é. Ela devia ser obrigatório dentro da formação humana, porque ela traz muita reflexão a respeito de você mesmo, quem é você, né? Ela traz reflexão a respeito do relacionamento, a respeito de tudo aquilo que nos envolve enquanto ser humano. Não, ela traz você para dentro de você. E a gente estava falando aqui que quem se busca, acha Deus, e quem busca Deus, acha a si próprio, né? E aí eu estava me lembrando que muitas vezes, muitos, né, eu sem falar em Deus, mas trazendo o sujeito para ele mesmo, né? Eu falo que o primeiro convite que é feito dentro de um processo psicoterápico é: vem para você, né? Vem para você. E assim, e é tão apaixonante que uma vez eu li um livro que o terapeuta, na verdade, ele era psiquiatra e também acho que era terapeuta, um negócio assim. Eu sei que ele falava, né, que ele se sentia como um viajante, assim. E aí, quando a pessoa entrava no consultório, ele era como se estivesse convidando ele para viajar dentro da pessoa. E eu sinto exatamente isso, né? Oba, vamos conhecer um mundo diferente, vamos conhecer os desafios. E aí a gente vai ao lado só com a lanterninha, e aí, o que é isso aqui? Viajando dentro, na verdade, dentro da alma desse sujeito, né? E por falar em alma, essa semana uma paciente minha falou assim, ela falou que ela ficou assim, ela foi convidada para lá do Rio de Janeiro, foi convidada para uma palestra, um evento, não sei o que ele falava que ele tratava sobre essa coisa da relação da alma, do terapeuta, do não sei o quê, do eu, tititi, tatatá, e, né, o fortalecimento da personalidade do sujeito, enfim. E aí ela foi convidada, porque ela também, ela acabou fazendo uma formação de terapia, né? Ela é terapeuta ocupacional, né? Faz coisas e tal, trabalha com figuras, bem legal. E aí ela foi convidada para ir. E a primeira e foi muito interessante porque a gente fala muito sobre a verdade. A verdade, ela tem como ser provada. A mentira é que não é, né? Mas assim, diz que ela, com essa coisa toda, sei que convidou para tomar um chá, sei lá o quê, para conversar com ela a respeito do evento, que ela queria que ela participasse. E aí ela chegou lá, a mulher estava com um balde assim de café, não era nem era um balde de café, sentada diante do computador, olha eu aqui também, sentada diante do computador e com o celular, não parava de mexer nem no computador, nem no celular, nem de beber café. E não conseguia falar. E a pergunta que ela faz para ela é o seguinte: você é terapeuta da alma? Ela ficou. Foram duas perguntas que ela mal ficou pensando o que ela queria dizer com aquilo, né? Você é terapeuta da alma? E qual é a outra pergunta que ela fez? Ah, como você quer que os outros te vejam? Ou seja, né, ela estava tentando selecionar as pessoas que iam fazer parte, e aí ela queria saber como que essa pessoa ia se apresentar, na verdade, né? Mas não é quem é a pessoa, não. Como ela se apresenta, porque como ela gostaria que os outros a vissem, ela ia se apresentar ali. E aí a resposta dela foi: eu quero que me veja como eu sou. Só que aquilo não funcionou, não deu certo.
E aí ela ficou olhando para aquela cena e ela falou, meu Deus, mas o que é isso, gente? E assim, e nem bem ela se sentiu, né? Porque realmente a pessoa totalmente conflitante e trazendo tipo, né, uma solução, e está feio, né? Eu faço para o outro, mas eu nem comecei a fazer por mim. Então não vai ter realmente um encontro. Vai estar preocupado sempre que como que eu vou me apresentar e como que eu vou fazer para que os outros me vejam do jeito que eu quero que o outro veja, né? É bem interessante. Teve um filme hoje que eu vi bem falando sobre isso também. Mas, enfim, hoje a gente vai falar sobre aquele versículo, Deus é amor. É um versículo tão falado. Hoje de manhã eu e a Carol começamos, tivemos uma conversa tão gostosa, tão boa a respeito disso, né? Foi muito gostoso, porque eu tive um insight hoje bem de manhãzinho, e até me ajuda a lembrar, porque eu não sei se vou lembrar, mas foram coisas muito importantes que a gente falou, sabe? E aí me fez pensar sobre relacionamento, né? E esse versículo me fez pensar em relacionamento. Porque quando diz assim, e até o título está aqui, ó, o relacionamento. O lugar, oh my God, o lugar, o lugar de manifestação do amor. E a gente, um dia desse, a gente disse assim, hã? Uhum. Sim. Não, mas já está aqui. Uhum. O lugar de manifestação do amor. A gente falou nisso aqui outro dia, né? Falando sobre a relação, e que é na relação que a gente tem. Só que quando me veio essa coisa do Deus é amor, geralmente, eu vou ler aqui, eu até ajeitei, que eu achei tão horrível que eu não quero ficar perdendo tempo com esse negócio, mas mesmo assim, né, a coisa é bem esquisita. Falando sobre essa afirmação. A afirmação, Deus é amor, é um princípio fundamental da teologia cristã, revelando a essência da sua relação com o homem. Eu que ajeitei isso. Revelando a essência da sua relação com a humanidade, né? O amor, ele é individual. Primeiro, ele ama a todos, mas você só vai vivenciar esse amor se você tiver uma relação. Por isso é que a Bíblia diz que aquele que vier, esse eu não lançarei fora. Mas tem que vir. Não existe uma relação, não existe receber amor se você não estiver disposto a ter um relacionamento. Então, assim, tinha um que estava muito pior. Como eu falei, eu não vou falar sobre isso, falando que é um dos pontos mais importantes do estudo na teologia, né? Um dos pontos do caráter, um dos traços. Não! Deus é amor. Amor é Deus. Então, o amor é uma pessoa. O amor, enquanto uma pessoa, ele não contém, ele é, né? Porque assim, se eu for falar que ele é um dos principais pontos do caráter de Deus, é como se ele tivesse esse ponto, mas não é ele tem esse ponto. Ele é isso. Tá, e aí a gente falou aqui uma vez, né, sobre o amor love, né, que foi manifestado, que foi acontecido que aconteceu na Inglaterra, o amor love, que é a cobiça. E tem o amor que é Deus, que a gente fala assim, o amor de Deus. Não é o amor de Deus. O amor é Deus. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, mas o amor de Deus, o amor de Deus. Se, se Deus é amor, então onde que é manifestado Deus na vida do ser humano?
no relacionamento. Não é? Porque onde você vai mostrar amor se você não se relacionar com seu filho, se você não se relacionar com seu marido, se você não. É na relação que é a manifestação. O amor, ele se manifesta na relação. Se tiver alguma coisa para falar, se estiver falando alguma besteira aqui, pode me corrigir, nada. O amor, ele se manifesta. Ele é um acontecimento. Uhum. Porque é na relação com o amor que você aprende a se amar. Né? Primeira coisa que você faz quando você. E é tão interessante, né? Que eu sempre falo, eu busquei Deus, eu buscava Deus. E eu entrei na instituição atrás de. Buscava Deus, eu buscava o amor. Entrei na instituição atrás do amor e saí da instituição atrás do amor. E aí, esse amor que eu buscava começou a acontecer dentro de mim. E eu comecei a me conhecer. E aí descobri que tudo aquilo que eu achava que eu era, não era. E aí ele vai tirando, né? Ele vai nessa relação, ele vai começando a mostrar quem de fato você é. É muito doido. O processo o bagulho é doido. O processo é doidinho, né? Porque você vai e aí você tem que se encher dele, né, Carol? Você tem que se encher dele, né, Renata? Se encher dele, largar tudo para lá e se encher dele. Largar a religião, largar tudo e se encher. Eu digo até, na verdade, encontrar o amor para sempre. Sim. Você fez o que a gente está falando, a nossa essência é Ele. Nós somos Ele, imagem e semelhança dele. E nós somos imagem e semelhança, nós somos mais do amor. Exatamente. E nós somos quem ele nos criou para que ele pudesse se expressar. Olha que doideira. E se a gente não conhecer a nós mesmos e amar a nós mesmos, aí a gente não cumpre o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Exatamente. Nossa, esse versículo é maravilhoso. Quando eu li esse versículo, e assim, eu sempre li a Bíblia assim, Senhor, mostra o que está entre linhas. Eu queria saber além daquele troço que eu sabia. Tinha alguma coisa, né? E aí, quando eu vi isso, eu falei, peraí, o mandamento, ele falou, né, que tinham dois grandes mandamentos. Eu falei, peraí, não é amar o próximo. A figura importante aqui, a figura de modelo, sou eu. E aí, nessa época, eu fiquei um bom tempo dizendo para mim que eu me amava. Dizendo que, né, sabe, assim, declarando coisas de amor para mim, eu nem sabia dessa história. Eu estava desconstruindo uma crença limitante, né? E aí eu estava dizendo para mim que eu me amava, que não sei o quê. E nessa época eu aprendi que eu não tomava banho, eu me dava banho. Era muito interessante. E eu me amava tanto, isso, legal, não sei o que. E eu fiquei uns 6 meses com essa doideira, assim, falando, né? E aí, quando eu ia falar com as pessoas que eu estava fazendo isso, né, os crentes ficavam olhando para minha cara assim, hein? É doida, né? Então, assim, eu sem saber de nada disso, né? Sem saber de que a coisa era desse jeito. Então, se Deus é amor, então Deus, ele só pode acontecer, ele só pode vir à tona na manifestação. E a manifestação só pode acontecer se eu me relacionar. É por isso que o homem não foi criado para andar sozinho. O homem é social por natureza. Por quê? Porque o amor, ele é social. O amor, ele acontece na relação. Não, mas ele é o amor, né? A gente é mais semelhança dele. Porque a gente lembra quem é que ia encontrar com o homem no final do dia. E a gente estava falando aqui, né, Carol, do quanto é gostoso a relação, né? A gente, lógico, todo mundo precisa, né? A gente se ajusta.
porque tá todo mundo bichado, né? A gente tem que se ajustar, não sei o quê. Mas o quanto hoje ela me encontrou aqui deitada aqui, que eu vim para cá para a sala e vim deitar aqui, vim dormir aqui um momento da noite, eu resolvi que eu vim para cá. E vim para cá e eu fico aqui conversando com ele, não sei o que, daqui a pouco eu estou dormindo. E aí acordei com esse insight. E quando a gente começou a conversar, aí ela acordou e ela veio para cá, a gente ficou conversando, eu olhando assim para a sala, olhando, eu falei, gente, se não tiver amor, nada disso aqui é importante. Nada disso aqui faz, nem disso, nem ouro em pó, nem nada mais não tem graça. Você pode construir um castelo para você, que você não vai ver. Agora, quando a relação ela é conduzida em amor, ela tem uma comunhão, não sei o quê, tudo fica tão lindo, né? Você olha assim, e não é porque você está feliz, mas é porque você está nutrida. Isso aqui do lado de fora não nutre ninguém. Nada do lado de fora nutre ninguém. E aí a gente estava falando que quando a gente está meio que quietinha no canto, elaborando algumas coisas que não foi legal, a gente também não curte muito, né? Parece que fica sem brilho. Sem brilho, fica sem graça. Mas quando está tudo bem, curte a mesa, curte a sala, curte, né? Vai ali fora, vai na rede, curte aquela coisa, curte a grama. Gente, a gente desfruta. Por quê? Porque a gente está no relacionamento de amor. Na verdade, a gente está manifestando o amor. E se manifesta dentro da relação. A gente acaba fazendo aquilo que ele é. Fazendo aquilo que ele é. Nós nos tornamos também. Uhum. Né? Que a finalidade nossa é ser que nós amamos. Exatamente. É o que ele é. Uhum. Deus é amor e nós somos amor. Uhum. Estamos nele. Por isso que quando a gente está fora dessa função, sim. Nada tem graça. E é interessante porque aí eu fiquei pensando assim, tá. E as pessoas que estão fora disso, porque assim, a gente que começa essa conexão, que começa essa relação com Deus, e aí começa a ter uma vida ajustada, que não é bagunçada, não sei o que, a gente, quando vem uma sujeirinha, a gente já, opa, né? Já não quer, enquanto não limpa aquela sujeirinha, a gente não sossega, a gente não fica, não adianta, não fica. E aí, aí eu falei para ele, tá, mas as pessoas que tá com a sujeira até o pescoço, eu falei, como que elas aguentam isso, que elas acham que isso é normal? Ele falou, não, isso é normal para elas, porque elas só conhecem isso. Por isso que a relação, né, da gente é que vai mostrar algo diferente para ela. Hoje eu vou falar um pouquinho do filme que veio a calhar, né? A menina, ela começou a fingir que ela era crente, porque ela era uma sem vergonha, ela gostou do cara lá, e ela falou, essa gente aí fica falando um monte de coisa, eu também falava a mesma coisa. Esse povo aí fica falando que tá tudo certo, sabe assim, tipo, ria à toa, não sei o quê. Eu também ria à toa, mas eu achava que eles eram muito certinhos pro meu gosto, sabe? Muito certinho. E ela tinha um pouquinho disso, e aí mas só que ela gostou do cara, ela pegou e começou a como é ser cristã? Como é que faz? Aí ela falou, vou dar uma fingida aqui. Foi muito engraçado, cara. Porque ela começou. Aí era muito engraçado que ela falava assim. Ela tinha que usar o linguajar, né? Aí uma moça lá que chegou e ela tentando falar para a moça seduzir o cara, que ela gostava há muito tempo e que ela não seguia. Aí botou um perfume na garota, que o cara era alérgico.
Aí a garota falou assim, ai, né, tipo, não deu certo, ela tinha que ser ela mesma, né? E aí tudo que ela fez lá foi uma atrapalhada danada. E aí ela falava assim, para ela fingir que ela era da turma, né? Aí ela, Deus, Jesus te ama. Aí eu assim, aqui, sabe? Aí depois, porque Deus é amor. E aí ela trazia umas coisas assim. Então, e depois ela percebeu que havia algo diferente, né? Mesmo ela fingindo, mas que tinha alguma coisa diferente, né? E aí ela percebeu, ela tinha um paquera lá, que paquera era tudo uma farsa, né? Tudo era mentira, não sei o quê. E aí ela foi vendo a turma daqui, que eles estavam construindo uma casa para uma mulher que o marido tinha abandonado, e estava com 2 filhinhas, e o outro lá, cheio de coisa, ela resolveu ir para o lado deles. E aí ela acaba que ela dá o testemunho dela, não sei o quê. Mas assim, não dá para fingir, porque não tem resultado. É o que a gente falou, né? A verdade se prova. A mentira você não consegue provar. Tanto é que você, e assim, né, dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, você acaba descobrindo que dentro de casa o bagulho rola diferente. As coisas acontecem diferente. Então, assim, e aí ir para a igreja, aí, né, todo mundo se coloca bonitinho, faz uma carinha compungida e tá tudo certo. E é por isso que Deus falou para mim, e o amor disse para mim, não compre uma máscara, não seja apenas um religioso e não entre na mídia, né? Porque essas 3 alianças faz você comprar, faz você realmente viver uma vida fora do amor, sem manifestação do amor. Interessante, né? E aí, isso está escrito em 1 João 4,8, tá? A afirmação que Deus é amor. Então, ele diz que é um princípio fundamental da teologia cristã, revelando a essência da sua relação com o homem. Eu ajeitei isso aqui, porque não estava assim, não, tá? Estava uma coisa bem mais abrangente. E eu deixei essa coisa de um princípio fundamental da teologia cristã, porque do estudo de Deus, né? O estudo, na verdade, o estudo do amor, né? Através do cristianismo. E realmente é. Se você não tiver entendendo isso, você não tem. Não existe eu tenho um paciente. A questão, qual que a gente já conversou e abordou aqui, essa questão. Você não precisa buscar o amor fora, ele está dentro de você. E assim, cara, ele está disponível para todos. Você já nasceu com a sementinha. Por isso que você tem que buscar. Isso é individual. Ninguém vai te levar a isso. Você que tem que buscar isso. Quando você olha para dentro e aí vê o amor dentro de você, aí as coisas acontecem. Todo esse processo que a gente começou, de você se conhecer e conhecer a Deus, o amor, ele começa ele está ali dentro. E por isso que nós temos que olhar para dentro de nós e nos conhecer. Porque quando nós nos conhecemos, ele está disponível para todos. E ninguém pode dizer assim, eu não sei, ninguém me falou. Eu não tenho essa desculpa. Porque senão, não tem como. Ela está dizendo você que olhou para ela. Ela sempre teve ali, às vezes até gritando. Existe também aquela coisa, né? Se nós fomos criados para a manifestação do amor de Deus, então, assim, todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então,
todo aquele que entende isso aqui e que acha que pode fazer disso aqui uma vida qualquer, ele vai estar mostrando o outro, que é a imagem e semelhança de Deus, que não existe amor, não. Né? Se a pessoa descobriu e viu o amor, não tem como ele... Não tem como, mas a manifestação do amor é através de nós. Então, se o outro só pode, muitas vezes, na verdade, o outro vai ler a Bíblia através de você. Então se a gente aceitar qualquer tipo de vida, a gente está colaborando para dizer para o outro que a verdade do mundo é a verdade, que o love do mundo é o verdadeiro. Entende? A nossa responsabilidade nesse sentido. Porque, assim, ninguém... sempre tem uma referência. Tanto é, né, que Deus mandou Jesus para quê? Para ter uma referência. Quando Jesus foi embora, ele deixou o Espírito Santo dentro de nós para que a gente seja uma referência. E é aquele negócio. Tem gente que... O verbo se fez carne. Exatamente. Então, assim, aquilo que se o sujeito ele tá procurando, é porque ele não, ele né, tá perdido, ele não sabe que tem. Mas quando ele conhecer você, quando ele enxergar a manifestação do amor através da sua vida, aí ele pode saber que ele pode buscar, porque isso já existe. Porque se acontece comigo, pode acontecer com fulano. Né? A nossa missão aqui é a manifestação do amor. Cara, é por isso que, e principalmente nos relacionamentos, nos casamentos, nessa coisa toda, não dá para aceitar qualquer coisa. Quem se ama não aceita qualquer coisa, não. Né? Quem se ama, quem não se ama, tem aqui, ó. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu até estou vendo isso aqui de uma outra forma, né? Aquele que não ama, aquele que não se faz o amor, né? Ele não conhece o que é o amor, porque ele nem conseguiu se fazer, exatamente, se fazer amor. Porque Deus é amor, quer dizer, né? Aquele que ainda não se fez, não se tornou amor, é porque ele não conhece a Deus. Então, se ele não se tornou amor, ele também não tem capacidade de amar. Sim, mas isso é verdade. Se você não se ama e sabe que quem é o amor... Não se tornou amor, porque nem é essa coisa do muito se amar, não. É se tornar o amor. Ele não vai conseguir manifestar o amor porque ele ainda não é o amor. Porque Deus é amor. Então, quer dizer, tira essa coisa do Deus e deixa... Porque é o amor. Manifestar. Uhum. O mundo, né? O sistema faz tudo para a gente não saber disso. Não saber disso. A gente se esquece, Isso. E é por isso que a gente tem que se procurar e se encontrar. Se procurar de novo, porque você se perdeu, a gente se perdeu. Eu me lembro, pega um bebezinho, né? Pega um bebezinho. E não interessa se é mendigo que está ali, se é o ricão que está ali, se é o pobre, não interessa. Ele vai, se essas pessoas estiverem abertas para isso, ele vai amar. Ele não faz uma distinção. Só se os pais tiverem, que aí ele é reflexo dos pais, eles sentem, né? Mas eles naturalmente não fazem uma distinção. Eu me lembro tanto carregando a Camila. Camila parecia uma boneca de porcelana, cachinhos pretinho, olhão azul, linda. Carregando ela pela rua, no colo. Aí tô vendo ela assim,
pro mendigo, o cara deitado, o cara lá deitado e ela querendo ir no colo do cara, e eu não podia deixar, né? Como que eu vou deixar? E ela dando um sorrisinho pra ele, que aquele, e que louco por ela, sabe? Assim, aí eu falei, ah, que legal, eu tô atrasada. Umas bilha azulzinha, a coisa mais linda. A Camila era, nossa, a Camila era um negócio. Então, até hoje ela é muito bonita, né? Então, assim, isso é amor. A manifestação, ela não quis saber se ele estava deitado, se ele estava deitado na rua, se ele estava sujo, se ele estava fedido, ela não quis saber nada disso. Ela só estava dando amor para ele, que ele estava ali, ela estava. Esse é o bebê. Quantos bebês a gente está na rua, não sei o quê, e aí ele dá tchau para a gente, né? Ele não quer saber se ele te conhece, se ele. Porque ele nasce assim. Aham. Ele respira tudo, né? Tudo. A barriguinha dele faz assim, ó. Ele vem perfeito, gente. Quem estraga ele é a gente. A gente adultera a imagem e semelhança do pai. É adulterado. Coitado. Tristeza. Quem está tentando, né? Quem está? Quem está? Exatamente. Então, assim, aí eu pergunto assim, não ama quem, né? Aquele que não ama não conhece a Deus. Não ama quem? Não ama nem a si mesmo e, obviamente, não vai amar o próximo. Então, onde o amor se manifesta? No relacionamento. Sempre a gente ouviu falar que o próximo era o outro. Uhum. Estava mais próximo da gente. Uhum. Quando você começa a ter essa visão, na realidade, o primeiro próximo é você mesmo. Sim. Porque você encontrou A o Deus. amor, Que é o primeiro. E a primeira, depois que você encontrou o amor, primeiro você se torna amor. Quem Amor. é o próximo ali? É você. Uhum. Então, se você, Que legal quando você esse se insight. encontra e você se ama como próximo, os outros é uma consequência, porque você já tem história. Você já tem um modelo. Você tem um modelo. Por isso que eu estou falando que quando você tem um modelo, você não aceita qualquer coisa. Porque você já tem um modelo de relacionamento. E aí, quando você. Porque o amor, ele só se alimenta de amor. Ele não se alimenta de coisa menor que isso. É só amor. O amor se relaciona. É muito engraçado que eu falo, nossa, mas o amor então é egoísta, né? Ele só se relaciona com ele mesmo. É verdade. Por quê? Porque há uma identificação. Ninguém se relaciona sem identificação. Não tem como, eu tenho que me identificar. De alguma forma, eu tenho que me identificar. A gente está falando disso e olha ali os papagaios. Eu tinha olhado o papagaio e falei, nossa, que providencial. Uso, muito lindo, né? O casalzinho ali se beijando, gente, muito legal. Então, assim... Eu lembrei de um vídeo que fala sobre frequência, que é aqueles bastão, já viram aqueles bastões? Que você bate, e aí ele faz... E aí, se o outro, eles colocam 2 bastões. Se um bastão é de outra frequência, ele não mexe, ele fica parado. Mas aí, se você coloca os 2 que vibram na mesma frequência, aí quando você bate em um, alcança o outro começa a vibrar também. Nossa. É bem interessante. E isso também, né? Sim, também tem um exemplo, né? A pessoal que mora na roça, eu ouvi isso de pessoas assim, que aí eles escolhem um par, né, para carregar a carroça. E aí, enquanto eles não derem o passo não forem acertados, né, aí vai trocando até que encontra o outro que dá o mesmo passo. Então, né?
para carroça, porque senão a carroça, coitado, né? E é exatamente isso. Tem muitos pares que um está dando um passo de uma hora, o outro está dando um passo, e a carroça vai caindo tudo que está dentro e vai, né? Quebra as coisas que está dentro, vai para fora, não sei o quê. Então, assim, as melancia não se ajeitam, é verdade. Então, assim, é bem isso. Então, e aí eu fico, né, pensando, poxa vida, o quanto a gente entende, o quanto a gente busca entender essas coisas. O quanto, porque isso faz parte de nós, né? O quanto a gente para estar pensando, para estar buscando no mestre alguma coisa, essas coisas que é a respeito de nós mesmos. Ele fala que os filhos são heranças do Senhor, né? Uhum. Porque os filhos são fruto de um relacionamento. É o multiplicar. É o multiplicar, exatamente. Então, a gente, e por falar em filhos, né, eu né, trabalho com família e tal, e tem uma família que eu tô muito apaixonada por elas, e por ela, né, e aí a gente estava falando sobre colocar o filhinho para dormir, a filhinha para dormir, né, então 3 dias na semana, 3 dias da semana o pai vai fazer a filha dormir, e 3 dias na semana a mãe faz a filha dormir. E no 7º dia os dois fazem. E aí, assim, aí a gente estava conversando, e aí essa pessoa falando assim, eu falei, tá, como é que tá sendo essa coisa de botar a filha para dormir e tal? Aí essa pessoa disse assim, então, tá sendo legal, porque aí né, a gente conversa um pouquinho, aí eu conto uma história, e às vezes também eu boto uma historinha para ser contada, para nós dois, isso aqui. Aí eu fiquei olhando, eu falei, não tá ruim, tá bem legal esse negócio, mas colocar um filho para dormir é mais. O ideal é que você pegue uma história, e aí ele estava falando que é a historinha da Bíblia, que ele está dando da Bíblia. Eu falei, o legal é você pegar a história e passar para o seu filho, né? Para sua filhinha, ou para o seu filho, contar a historinha. E perguntar para ele, você está entendendo? Aqui quer dizer isso, isso e isso. E você vai passando, nesse momento, as instruções de tudo para o teu filho. E aí, você vai criar no seu filho como você é a pessoa que instrui ela. Então, ninguém lá fora vai conseguir fazer isso por você. Você vai passar para ela a pessoa que ela mais pode confiar, que é o cara que sabe tudo. E aí, ninguém mais vai poder ser maior que você. Teve um caso que aconteceu aí, que a professora pegou e bateu na criança, as crianças tinham 4 a 3 anos, e o dentinho ficou mole. E essa criança não contou nada para os pais. Aí eu falei para ele, você sabe por que não contou? Porque essa criança não é treinada para entender que esses pais e ela que essa família é um com ela. Nesse momento que você tiver com a sua criança, você também pode instruir ela o seguinte, se algum dia alguém fizer alguma coisa com você, não sei o quê, e disser para você, não conte nada para o seu pai, ou para sua mãe, porque senão eu vou matar eles, ou qualquer coisa. Você vai dizer para eles, tá bem, não vou contar nada. E chega em casa e conta para o papai, para a mamãe. Porque aí nós três vamos saber o que a gente vai fazer em segredo. Então, assim, instrua seus filhos que quem é por eles é você. E é nesse momento que ela vai dormir, é que você pode estar embutindo isso na cabecinha dela. Então, colocar o filho para dormir é muito mais do que a gente pode imaginar. É aí que você vai estar moldando a tua relação com ela. E aí ele ficou assim, olhando para mim. E eles são maravilhosos, sabe? Eles realmente buscam crescer. Eles são ouro em pó, eu falo toda hora que eles são ouro em pó.
Então, assim, e nisso está a manifestação do amor, né? E, Rose está ensinando mentira. Por favor, me poupe dessa palhaçada, porque, assim, a palavra mentira significa fruto da mente, tá? Só. Viver em mentira é que é uma coisa diferente. Mas a tua mente pode produzir alguma coisa que não é real. Isso é mentira, né? Agora, você ter uma vida de hipocrisia, de máscara, isso não. Tanto é que, lembra o negócio do muro? Que os profetas que tinha lá em cima do muro de Jericó, eu acho, né? Que tinha aquela mulher que morava em cima do muro, parece. E os profetas foram lá e falaram, olha... Não, os espias, né? Os espias. Se os guardas chegarem aqui, diz para eles que a gente foi para lá, e eles tinham de ir para lá. Se você fizer isso, Deus salvará a sua casa. Ainda fez promessa. Ela mentiu? Aquilo ali foi um fruto da mente que eles falaram, ó, tá aparecendo aqui na minha mente, você faz assim. Fruto da mente. Então assim, agora, lógico, você montar uma vida, aí já é outra coisa. E viver de narrativa, é totalmente diferente, é a mesma coisa. Alguém um dia perguntou assim para mim, né, negócio desse lance de mentira, e aí falou, você diria para um paciente que ele está morrendo, não sei o quê? Não. A menos que ele queira. A menos que... Por que eu vou dizer para o cara lá que ele está morrendo, você vai morrer? Oi? Por quê? Eu ajudo a potencializar, né, e trazer uma coisa, a menos que alguém um dia disse para mim, me fale sobre a morte. Falei sobre a morte. E essa pessoa estava morrendo, já era velhinha e tal, estava doente, e falou, eu quero que você me fale sobre a morte. Eu falei sobre a morte com essa pessoa. Mas assim, só em casa assim, agora eu vou chegar e vou falar, você está morrendo. Para que eu vou fazer um negócio desse? Se a pessoa não quer, eu vou potencializar ela. Então, assim, não confunda as coisas, tá? Tá ensinando a criança a mentir, por favor. Como que eu não vou ensinar o meu filho a se defender, né? A ter um mínimo de malícia. Eu estou fazendo isso aqui com você, mas o seu pai e sua mãe não podem saber. Orienta você ter malícia. Então, assim, sabe que isso, como a serpente é. Ele dá um exemplo bem claro. Né? Menos que a serpente, é como a serpente. Então, você vê o que a serpente fez no Éden. A serpente chegou para... E muitas das pessoas falam que é meia verdade. Meia verdade existe isso, né? Mas ela falou assim, Deus falou que você não poderia comer dos frutos. A Eva falou assim, não. Ele falou que eu poderia comer de todas, só daquela. E aí ele chegou e falou assim, que aquela eu vou morrer. Com certeza você não vai morrer. É certo que não morrerás. É certo que não morrerás. Ele mentiu? Não, porque se você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Você vai ser igual. E uma maior missão do homem que não conhece o amor é ser igual. Nesse sentido de poder. Se você querer ser igual a Deus, tem amor, você não precisa, você não tem... Você já é, você nem precisa ter ambição, porque você já é. Você sabe? Então, e aí ele deu o exemplo de você ser como, igual a questão aí, você está aqui, é certo que se ele disser que for para lá, vou para outro lugar. Né? Você vai chegar para ela não falou que mentiu. Ele falou assim, diga que eu fui para esse caminho. É o fruto da mente, ela usou o fruto da mente. Entendeu? Então é isso. E Deus ainda vai te recompensar.
Se a gente usar a palavra fruto da mente, a gente vai saber que é algo que eu produzi agora. Eu produzi. Não tem a ver com a verdade. Eu produzi. Então, esse não é uma questão de que você é habituado a usar. Você usa nesse momento que for necessário. Mas você não vai ter. A questão do pai da mentira é quando você vive uma vida de mentira. Ah, tá, meu filho tá ali, alguém quer pegar meu filho, eu vou dizer onde é que ele tá? Eu não vou dizer. Essa mentira, quando é mentira mesmo, não, quando é uma vida, né, Renato? Quando é uma vida. Traz prejuízo para o outro. Sim, sim. A questão, por exemplo, dos filhos falar assim, ó, diz que foi para lá, ele não trouxe prejuízo. Foi soldado. Ele não trouxe nenhum perigo para eles. Ele só trouxe livramento para que eles pudessem se escapar. Exatamente. Então é isso. É da gente estar sabendo de que nós somos seres relacionais e é na relação que Deus se manifesta, que o amor se manifesta. Então, a primeira coisa que me vem, né, na cabeça é quem pode nos instruir a isso? Nos instruir às relações. Nosso mestre. Né? Eu sempre falo, eu acho que eu tive a maior sorte do mundo de ter sacado isso, que Jesus é mestre. E que ele continua falando, e que ele continua entre nós, e que ele continua nos conduzindo. E se a gente souber usar isso, esse mestre aí, ó, que é interessante que na própria faculdade, né, você tem o graduado, você tem o mestre, você tem o doutorado, né, porque o mestre, ele é aquele sujeito que ele é além do professor, ele é aquele cara que